1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 até o 12, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. E esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui juntos nessa manhã. Te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos permita ouvir essa palavra de forma prática. Que o que aprendemos aqui nessa manhã entre nos nossos corações e gere mudanças, gere transformação, gere cura, restauração, Pai. Que o Senhor seja glorificado neste momento e que o Senhor nos guie para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no portal teológico Netflix, Jefferson, inclusive, maratona muito seus conteúdos. Existe uma série chamada Black Mirror, numa tradução adaptada, Telas Pretas, em uma alusão aos aparelhos quando estão desligados, sejam as TVs, os tablets, os computadores. Essa é uma série que fala sobre o impacto da tecnologia na sociedade. Ela é forte, tem alguns episódios bem pesados, mas faz nos refletir até onde nós vamos chegar no uso da tecnologia. Mas existe um capítulo chamado Joan é horrível. O Black Mirror vai tratando vários assuntos diferentes. São capítulos que não seguem uma ordem. Você pode assistir o último, o primeiro, porque cada um fala de um tema. E nesse, Joan é horrível, conta a história de uma executiva que vai trabalhar, vive o seu dia, faz as coisas do jeito que ela deve fazer, do jeito que ela quer. E no final, à noite, ela chega em casa, você pode se identificar com isso. Toma banho, descansa e quer ligar o Netflix para relaxar. E ela faz isso. Quando ela senta na frente da TV e começa a assistir, escolher lá no Netflix, eu brinco em casa que às vezes o nosso passatempo é escolher, né? Você fica lá escolhendo meia hora, às vezes desiste ou dorme e acaba não assistindo. Mas quando ela liga, a primeira chamada, se você olha os portais de streaming, sempre tem uma série que te chama a atenção em primeiro lugar. Era uma série com uma atriz muito famosa. E pela atriz ela chamou a atenção e começou a assistir. No que ela foi assistindo, ela foi percebendo que os fatos narrados naquele capítulo eram as ações que aconteceram no dia da própria Joan. Como ela acordou, como ela tomou café, como ela foi para o trabalho, o que ela fez no trabalho,
com quem ela almoçou, com quem ela jantou. Então, Joan, que estava assistindo, uma executiva, trabalhou seu dia todo e foi à noite assistir o Netflix, estava assistindo na tela tudo o que aconteceu na vida dela. E aí a discussão é sobre a privacidade, sobre o celular gravando o seu dia. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que ao longo do dia dela, ela não fez coisas só boas. Ela trabalhou, mas ela traiu o noivo, ela trocou mensagens pesadas, ela tentou puxar o tapete de uma pessoa que trabalhava com ela. Ela não teve só atitudes que poderiam ser gravadas e postadas numa rede social. E eu fiquei me perguntando ao ver essa série, como seria se o meu dia fosse gravado e postado no Netflix, na Amazon ou em outros lugares? Como seria o seu dia se você tivesse a mesma experiência da Joan, tivesse o seu dia todo gravado e virasse um capítulo integral de tudo que você fez? Meus irmãos, muitas vezes a nossa fidelidade moral, que é o tema de hoje, é provado no íntimo, no momento em que só nós sabemos o que está acontecendo. Só Deus sabe o que nós fazemos. E essa era a tônica que eu queria te dar nesse momento. Existe uma citação muito famosa do imperador romano, Júlio César, que diz: a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. Para nós cristãos, a expressão deve ser encarada de forma contrária. Não basta parecermos fiéis. Nós temos que ser fiéis. A fidelidade moral é uma marca importante das nossas vidas como cristãos. E não basta parecer. E às vezes é fácil parecer. Às vezes é fácil você passar seu dia e as coisas íntimas não aparecerem. Às vezes é fácil viver muitos anos como cristão, mas a sua fidelidade ser deixada de lado ao longo da caminhada. E é sobre isso que nós vamos falar. Paulo é muito prático nesse texto, então eu também tentarei ser o mais prático possível, porque não tem como fugir de instruções tão práticas que Paulo deixou para nós. E Paulo vai nos explicando que o nosso crescimento para a fidelidade é gradual, é progressivo. Queria que você lesse de novo comigo os versículos 1 e 2. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo está nos lembrando que o processo de crescimento é contínuo, é progressivo. Ele fala, vocês já sabem. E ele usa a expressão quanto mais, ou finalmente. Ou seja, ele já passou um monte de instruções e agora ele vai para a parte prática. Tudo que vocês aprenderam, tudo que nós aprendemos na nossa caminhada, precisa agora se tornar prático no nosso dia a dia, gerando fidelidade moral em cada um de nós. Nós não podemos esquecer do que já aprendemos e devemos buscar crescer cada vez mais, mesmo em uma sociedade que é totalmente contrário a isso. Nós vivemos numa sociedade onde o correto é você fazer o que é melhor para você. Nós vivemos numa sociedade que o correto é você fazer aquilo que o seu coração manda. Não sei se você já ouviu isso em frases, em vídeos. Seu coração mandou, tá certo. Ou o certo e o errado é relativo. O meu certo pode ser errado para o Jefferson, e o errado do Jefferson pode ser certo para mim. A cultura nos instrui assim, mas não é o que o texto fala. Quando ele fala quanto mais ou finalmente, ele está deixando claro qual é a vontade de Deus. Paulo nos passa instruções de forma prática. Nós devemos viver a fim de agradar a Deus. Não é para me agradar, não é para agradar quem está do seu lado. É para agradar a Deus. Isso é muito claro. E da mesma forma como Paulo foi construindo o seu raciocínio nesse livro de forma progressiva,
Nós também estamos construindo aqui nessa série, Insubmissos. Nós estamos estudando sobre nossa postura de ser contra a cultura de uma forma bem progressiva. Se você se lembrar da primeira palavra, o sermão Nova Vida, pregado pelo Jefferson, fala sobre a ruptura com a nossa velha vida e o início de uma vida segundo o reino de Deus. Depois, o Rafael pregou sobre inconformismo, nos trazendo a necessidade de sermos inconformados com os valores deste mundo, cultivando a mente de Cristo em nós. Domingo passado, o pastor Jefferson pregou sobre singularidade, como nós, de forma singular, vivemos como sal e luz deste mundo. E nós permanecemos agora num ponto muito prático: fidelidade moral. A palavra de Deus nos convoca a viver uma vida marcada por uma fidelidade moral. E nós vamos ver aqui no texto que ela é fundamentada na santidade, no amor e no testemunho. Nessa manhã, Paulo vai nos ajudar a responder duas perguntas. Primeiro, como nós podemos alcançar a fidelidade moral? E segundo, se a santificação é a vontade de Deus, como podemos viver dentro dessa vontade? Vamos juntos? Segura na minha mão e vamos. É importante, meus irmãos, pensar na santificação como a primeira coluna da fidelidade moral. E é interessante pensar no que estava acontecendo quando Paulo escreveu esse texto. A igreja dos Tessalonicenses, de Tessalônica, era formada por muitos gregos. E na época a imoralidade sexual era muito forte, era muito presente. Era tão presente que Demóstenes, o maior orador grego, disse: os gregos têm prostituta para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar os filhos. A imoralidade sexual era algo completamente generalizado. Não havia nenhum tipo de preocupação quanto à prática de atos ilícitos. Era tão pesado isso que a imoralidade se confundia com a espiritualidade. Eles tinham templos com prostitutas e eles achavam, de certa forma, que entregar o corpo à imoralidade era, de alguma forma, era viver uma espiritualidade de alguma forma. Eles tinham deuses para isso. Inclusive, um dos exemplos era o deus Eros. Então, diante disso, Paulo precisava instruir a igreja quanto você veio de um mundo, você veio de uma cultura de imoralidade, mas agora a sua vida não é mais assim. Você deve viver uma vida que agrada a Deus. E Paulo é muito, muito, muito direto no versículo 3. Leia comigo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então imagina o contexto. As pessoas se convertem, a igreja começa a se formar, vem para dentro da igreja com um contexto de imoralidade clara, fazendo parte do seu dia a dia como algo normal, e Paulo precisa mudar esse comportamento neles. Precisa explicar que a vida com Deus é uma vida de santificação, não é mais uma vida de imoralidade, promiscuidade e outros termos. E Paulo foi muito claro, inclusive, nesse versículo 3, quando ele fala abstenham-se da imoralidade sexual, ele faz referência ao termo porneia, talvez conhecido de muitos aqui. E porneia tem como significado relações sexuais fora do casamento. Seja sexo antes do casamento, a fornicação, ou, para quem é casado, o sexo fora do casamento, o adultério. A palavra porneia também engloba o homossexualismo e inclui a impureza da mente, os desejos ilícitos e a pornografia. Paulo vai muito direto. Meus irmãos, vocês foram chamados
para ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Então, todas essas práticas, que esse termo lista de forma muito clara, não agradam a Deus. E vocês precisam parar imediatamente. E é por isso que ele fala da progressão, porque era uma igreja com vários tipos de visão. Tinham judeus, tinham romanos e tinham muitos gregos que tinham essas práticas como algo comum. Por isso Paulo precisava ser tão enfático. E hoje em dia, como é a nossa sociedade? Como é a prática das pessoas que estão à nossa volta? Como é a prática das pessoas que trabalham conosco? Hoje em dia também nós estamos quase como os gregos. Nós vemos coisas pesadas. E nós também devemos nos posicionar frente aos que estão à nossa volta e também refletindo sobre a nossa vida. Quando eu falo que Paulo é claro, eu descrevo aqui. Se você é casado, honre e respeite o seu casamento. Simples, direto. Não há sexo fora do casamento. Se você namora ou é noivo, respeite o seu relacionamento. O sexo é para o casamento. Se você é solteiro, guarde sua mente e o seu corpo e fuja da imoralidade. E para todos nós, vamos tomar cuidado com a pornografia. A pornografia é algo que entra na vida das pessoas e aprisiona, domina a mente e destrói muitas vezes nossa fé, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. E aprisiona mentes de homens e de mulheres. Às vezes, ao longo da igreja, da história, você pode ter escutado muito mais falar sobre pornografia como algo que agride homens. Mas estudos revelam que a pornografia também aprisiona muitas mulheres. É algo que nós devemos tomar muito, muito cuidado. Meus irmãos, eu sei que é um assunto difícil. O texto é pesado, é claro, mas é um bálsamo para nós. Sabemos claramente qual é a vontade de Deus para nós. E sabemos que é Ele quem pode nos fazer viver e suportar as dificuldades. É Ele que pode nos levantar para viver uma vida de santificação, de santidade, indo contra os padrões deste mundo que nós vivemos. Da mesma forma como era na época em que Paulo escreveu esse texto. E, meus irmãos, a gente não pode esquecer o poder destruidor que tem no que Paulo fala da prática da imoralidade sexual. Se isso não te assusta, se você não entende o peso que tem isso, você pode um dia procurar alguém que perdeu seu casamento por uma traição. E você vai ver o poder destruidor que essas práticas podem ter na vida de uma família, na vida de um casamento saudável, que tenha filhos, que infelizmente pode ser interrompido por algo tão sério como esse. E às vezes começa de forma pequena. Por isso que Paulo fala proposital o seu crescimento, seja contínuo, busque sempre, tente sempre crescer, porque nós podemos ter dificuldade, mas o Senhor nos ajuda e nos dá forças para superar. Seguindo, Paulo continua sendo claro. No versículo 4 ele fala: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Paulo deixa claro que o nosso corpo deve glorificar a Deus de maneira santa e honrosa. A nossa conduta deve honrar a Deus. No versículo 5, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Meus irmãos, o cristão não é dominado pelos seus impulsos. Nós devemos controlar. O cristão entende os seus limites, os limites estabelecidos por Deus. Respeita e adora a Deus com as suas atitudes. E aqui, no versículo 5, Paulo faz uma advertência ainda mais forte. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados,
como os pagãos que desconhecem a Deus. Uma vida dominada pelos impulsos é comparada a uma vida de quem não conhece a Deus. E aí nós voltamos ao capítulo do Netflix. Não adianta vivermos uma vida que aparentemente fez tudo correto ao longo do seu dia, mas que não domina os seus impulsos, não domina os seus desejos. É como viver sem conhecer a Deus. Não é sem agradar a Deus, é sem conhecer a Deus. Isso é muito sério. E ainda no versículo 6, na primeira parte ele fala, neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Paulo fala sobre o defraudar, sobre você gerar o desejo na outra pessoa, que não pode ser saciado de forma lícita. São aquelas mensagens que você troca, que você articula, que você flerta, mas eu não estou fazendo nada errado. E Paulo fala que também o ato de você despertar no outro um desejo que você não pode realizar, também é errado. E nesse aspecto, ele vai ainda mais forte. Ele termina o versículo falando, o Senhor castigará todas essas práticas. Paulo é muito duro, porque é algo vital na nossa vida, buscarmos a santidade. Que você tome cuidado no trato com outros irmãos, que você tome cuidado no trato com as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, porque da mesma forma como as outras práticas, Paulo é enfático em ir contra, ele também é enfático no defraudar, no gerar aquele clima, gerar aquele flerte, aquela coisa que é gostosa, que de certa forma sacia o nosso ego, mas infelizmente está gerando algo que desagrada muito a Deus. Meus irmãos, a fidelidade moral começa na santificação. E a santificação não é uma opção. É algo que Deus exige de todos nós que fomos salvos por Ele. E, sinceramente, nós não podemos ouvir tudo isso e ficar quieto. Nós não podemos ouvir tudo isso e não refletir como está a nossa conduta, como está nosso coração, como estão nossas atitudes. Até porque a consequência é muito séria. Se você ler a segunda parte do versículo 6 até o versículo 8, diz assim, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. Em 3 versículos, tem 2 instruções muito pesadas. Primeiro, que o Senhor irá castigar quem pratica essas coisas. E segundo, que se nós rejeitarmos isso, nós não estamos rejeitando o texto de Paulo, nós não estamos rejeitando quem está trazendo a mensagem, nós estamos rejeitando a Deus. A nossa vida não pode ser dúbia. E eu não estou falando que nós somos perfeitos. Nós vamos errar, nós podemos cair. O que Paulo está falando aqui, é assim inclusive que ele começa, falando para que vocês cresçam cada vez mais, vamos lutar contra. Vamos buscar em Deus a santidade. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos ajuda, é Ele que nos faz lutar contra tudo isso que é nos colocado à nossa frente. Nessa manhã, eu te incentivo a buscar apoio, se você tem enfrentado dificuldade em alguma dessas áreas. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós, como corpo, como igreja, e nós vamos falar mais sobre isso nessa palavra, não estamos aqui para te julgar. Não estamos aqui para medir as suas atitudes, mas estamos aqui para te ajudar, para ouvir junto a sua dificuldade, para compartilhar a nossa dificuldade. No presbitério,
Nós sempre compartilhamos as nossas dificuldades. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas na nossa primeira reunião, o Jefferson começou assim: e aí? Aonde você tem dificuldade? E aí? Aonde você tropeça mais? Aonde você desliza? E nós temos essa prática de sempre um cuidar do outro. Porque o texto é claro quanto ao que não praticar. Mas Paulo entende e sabe que é um processo, é contínuo, é sempre buscando ao Senhor. E buscando a ajuda de outras pessoas, de pessoas que você possa confiar, isso fica mais fácil, fica mais leve. Então, se nessa manhã algo dentro de você está deixando claro que você precisa de mudanças, procure alguém, procure um de nós para te ajudar. Seguindo, o texto vai ficando um pouco mais leve. Está até um clima mais tenso, porque são palavras muito duras. Se você ler no versículo 9 e 10, Paulo fala assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Paulo começa falando: vocês foram ensinados a amarem uns aos outros. Vocês já sabem que vocês têm que amar uns aos outros. Mas da mesma forma como a santidade é algo progressivo, é gradual, a gente vai buscando cada vez mais, ele também usa isso para o amor. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Cada vez mais amem uns aos outros. Porque também não é fácil. Tem dias, sinceramente, que eu não amo o Jefferson. Já trocamos algumas mensagens que eu falo: ah, Deus, como que eu vou amar o Jefferson? Na época da obra, eu cheguei aqui num dia e o pedreiro me abraçou e falou: glória a Deus que você chegou, eu não aguentava mais seu Jeff, ele é muito perfeccionista. Às vezes nós temos atitudes, temos questões no nosso dia a dia que não é fácil de amar. Eu, às vezes, raramente, pratico algumas coisas que fazem com que minha mulher não goste muito. Não é algo recorrente. Na maioria das vezes, ela me elogia. Mas, às vezes, eu erro. E ela me ama mesmo assim. E quando Paulo aplica o amor aqui, como a segunda coluna da fidelidade moral, ele está falando, está insistindo para que a gente proceda no amor uns com os outros. E Paulo reforça que esse amor deve ser tão profundo e genuíno quanto o amor entre irmãos de sangue, entre família. É um amor de família. É um amor de quem você sabe que pode contar. É o amor para com pessoas que você sabe para onde ir. Você sabe que você vai ter abrigo. Você sabe que pode ser cuidado. O amor no texto é o amor aplicado como família. E nós devemos amar e ser amado com essa certeza de que mesmo nas nossas dificuldades, eu amo Jefferson como meu irmão, que eu sei que eu vou poder contar quando e onde eu precisar. E ele também vai poder contar comigo quando e onde precisar. Algumas semanas atrás eu precisei de uma ajuda de um irmão e ele me ajudou de uma forma assim exemplar. Me ajudou com todas as informações sobre o assunto, me acalmou. E eu fiquei perplexo. Falei: puxa, que fantástico você ter um irmão que pode te ajudar tanto. Isso é um caso real. E algumas semanas depois, eu também precisei ajudar um irmão. E no agradecimento desse irmão também veio um ar de surpresa. Heitor, obrigado por você ter feito isso. Eu não acredito que você fez. Você não precisava ter se incomodado. E nos dois casos, há uma surpresa que não deveria existir. Eu ser ajudado e pedir ajuda do meu irmão tem que ser algo natural. Porque nós nos amamos. Nós estamos aqui numa família. Então, é lógico que pela educação eu vou agradecer ao meu irmão pela ajuda. Mas essa surpresa não é necessária. Porque nós temos que contar com o nosso irmão, que nos ama. Da mesma forma que ele pode contar conosco.
que o ama também. No reino, o amor não é um sentimento, é um compromisso. Nós precisamos ter compromisso uns com os outros. E o amor cristão, como eu já falei, ele também é progressivo. Na nossa cultura, se prega o egoísmo, a competição, o isolamento. No reino, nós vivemos a comunhão, a prática do perdão e a prática de servir uns aos outros. Lá fora, é cada um por si. Aqui somos todos nós juntos, crescendo em amor e santidade. E veja como os assuntos se conectam, né? Eu, buscando a santificação, tenho mais facilidade de amar o meu irmão. E no processo de me santificar, posso ser ajudado pelo meu irmão, pelo amor que ele tem por mim. Os assuntos vão se conectando. Por isso que nós falamos que é a segunda coluna da fidelidade moral. O amor. A primeira, a santidade. E a segunda, o amor. Hernandes Dias Lopes fala que o amor fraternal é o testemunho mais poderoso da igreja na sociedade. Que esse amor que se apresenta aqui possa gerar testemunho lá fora. E é esse o terceiro tema que Paulo cita, o testemunho. Se você ler comigo aqui o versículo 11 e 12, ele fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão fora e não dependam de ninguém. Eu já citei o Hernandes Dias Lopes falando que o amor é um testemunho. E é exatamente esse o aspecto que Paulo dá no fim do texto. O testemunho, como terceira coluna, terceira pilar da fidelidade moral. O contexto do texto escrito à época eram de pessoas que, por entender que Cristo ia voltar, por entender a obra de Cristo, pararam de trabalhar, pararam de cuidar das suas coisas, começaram a viver somente na espera do retorno de Cristo. E isso começou a gerar problemas na igreja, porque as pessoas não trabalhavam, não administravam suas coisas, até pregavam que não deveriam trabalhar mais. Vamos todos aqui juntos aguardar Cristo voltar e não vamos fazer mais nada. Feriadão prolongado até Jesus voltar. Mas isso tem consequências. Acaba o dinheiro, acaba a comida, acaba o conforto. E Paulo usa esse texto para ir contra isso. Não, meus irmãos, isso não deve acontecer. Você não pode ficar esperando Jesus voltar numa rede de frente para o mar. Nós devemos trabalhar, nós devemos agir, nós devemos administrar nossas coisas. E mais, isso deve ser testemunho. Eu parado, sem fazer nada, esperando Cristo voltar, eu também não testemunho. Eu não mostro para as pessoas a obra de Cristo. Então, uma das evidências da obra de santificação na minha vida é trabalhar, é fazer minhas coisas, é ir para o mundo, ser testemunho. E é assim que Paulo vai terminando o texto. Ele vai falando que nós devemos cuidar dos nossos negócios. Nós devemos ser negligentes, não podemos ser negligentes. Temos que administrar as nossas vidas, os nossos compromissos da melhor forma possível. Nós temos que trabalhar. Nós não podemos ser aqueles que chegam na segunda-feira e criticam. Eu não aguento estar aqui. Pelo contrário, nós temos que ser a pessoa animada na segunda-feira de manhã, dando testemunho da obra de santificação que Deus tem feito na nossa vida. E ele fala de uma forma clara que nós não dependemos de ninguém. Nós sabemos que coisas podem acontecer e às vezes você pode depender de ajuda de alguém, mas ele fala isso num contexto amplo, de alguém que trabalha, que administra o que ganha, que é diligente e que, consequentemente, não vai depender de ninguém. Eu fiquei imagina que sonho você trabalhar com alguém que é pontual, esforçado, que administra bem o que ganha, que honra os seus compromissos,
que não se envolve em intrigas e que entende os seus limites e responsabilidade dentro de uma empresa. Seria fantástico, né? É exatamente o que Paulo está pedindo para a gente. Trabalhe, seja diligente, seja responsável, dê testemunho, seja no trabalho, seja na família, seja no seu hall de amizades, porque isso faz parte da nossa fidelidade moral. Administrar bem o nosso trabalho, administrar bem os recursos que nós estamos recebendo. E essa conduta gera testemunho nos que estão à nossa volta. E olha como o assunto novamente se conecta. Eu busco me santificar, ter uma vida que agrada a Deus, no meio de pessoas que eu amo e que me amam, e que me ajudam nessa caminhada, e que, consequentemente, faz eu ter lá fora uma vida de fidelidade moral, que gera testemunho a todos que estão à minha volta. E, meus irmãos, o amar também é cuidar. Paulo fala para não depender de ninguém, no sentido de sermos largados, de não sermos diligentes. Mas o corpo está aqui também para nos ajudar. Às vezes, Deus nos manda mais recursos para nós sermos generosos com outras pessoas, com outras famílias, com irmãos que estão à nossa volta passando dificuldade. E disso eu posso falar com propriedade. A minha infância e adolescência foi bem difícil. Meus pais passaram por bastante dificuldade, por bastante momentos de dificuldade financeira. E muitas vezes, o que eu tinha para comer na minha mesa era fruto da generosidade dos irmãos. Deus levantou várias e várias vezes irmãos fiéis, que sabiam que tinham que administrar os seus recursos para agradar a Deus, para me alimentar a mesa da minha casa. E eles foram tão generosos, que olha o tamanho que eu fiquei. Essa foi boa, vai. Então, meus irmãos, quando Paulo fala sobre o testemunho e sobre o cuidado, é isso. É trabalharmos da melhor forma possível. É honrarmos a Deus com as nossas atitudes lá fora. A fidelidade moral não é uma proposta ultrapassada, mas sim a vontade de Deus para nós. A sociedade pode se modernizar, a cultura pode ir totalmente contra, mas o que Deus quer de nós é uma fidelidade sobre esses 3 aspectos que nós discutimos aqui, de forma progressiva, gradual, mas firme e presente na nossa vida. A santificação, o amor fraternal e o testemunho coerente fazem parte desse processo de santificação da nossa vida, gerando em mim e em você fidelidade moral frente a essa cultura tão plural, cheia de valores que não representam o reino. Em um mundo onde tudo é relativo, onde as referências morais estão sendo destruídas, a igreja é chamada a ser luz e sal e referência viva da moralidade do reino. Talvez você está chegando nessa etapa do sermão preocupado, porque são aspectos bem difíceis de ser cumpridos, são práticas difíceis de serem vividas no nosso dia a dia. E talvez nessa manhã você possa estar pensando, como eu vou fazer isso? Eu não tenho condições. E a boa notícia é que realmente você não tem condição. Eu não tenho condição. Nós só podemos buscar a santificação, o amor ao próximo e o testemunho, porque Ele morreu por nós. Porque Ele nos santificou, Ele nos perdoou, Ele nos amou. Em Efésios 5, 25 e 26, nós vemos que Jesus se entregou por nós, sua igreja, para nos santificar. Em João 13, versículo 1, Jesus mostra que da mesma forma como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E isso nos diferencia como seus discípulos. Em Mateus 5,
Versículo 16, ele nos ensina que por sua luz em nós podemos nos refletir ao mundo, dando testemunho dele, não pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, mas o que ele fez em nós. Isso, nesse momento, deve tirar de você essa carga, de que você deve seguir todas essas exigências feitas no texto, pela sua capacidade, pela sua força. Não. Nós só podemos por ele, pelo sacrifício dele, pela obra dele em nossas vidas. Que você possa, nessa manhã, fazer essa oração, para que ele te santifique. Ele se entregou por isso, para te santificar, para nos santificar. Que você possa amar o seu irmão da mesma forma como ele nos ama, de forma sacrificial, integral, intensa. E que a luz dele brilhe em nós, para que nós possamos ser testemunhas aonde nós formos, para que ele seja glorificado em nossas vidas, pelo que ele fez, e não pelo que nós podemos fazer. Por isso, queria que nós orássemos neste momento. E você fosse muito sincero quanto às práticas que você precisa rever, quanto às dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, que você coloque tudo diante dele, que você peça perdão e peça para que ele te ajude, peça para que o Espírito Santo conduza a sua vida, que te mostre irmãos que você possa contar para vencer as suas dificuldades e possa te ajudar no amor uns pelos outros. Senhor, nós te agradecemos por ouvirmos uma palavra tão forte, instruções tão fortes que fazem nós entendermos o que é sermos cristãos. Entendermos que vivermos para o Senhor não é algo que nós podemos levar de qualquer jeito. Entendermos que a vida de santidade não é algo feita de qualquer forma, mas que o Senhor espera de nós santidade, que o Senhor espera de nós que nós possamos romper com as práticas imorais que esse mundo pratica e que nós possamos nos entregar de corpo e pensamentos ao Senhor, para que as nossas atitudes glorifiquem e honrem e adorem o Teu nome, para que as nossas atitudes gerem testemunho aos que estão à nossa volta, que nós possamos amar os nossos irmãos de forma prática, generosa e verdadeira, da mesma forma como o Senhor nos amou, Pai. Nos perdoa, Deus. Limpa os nossos corações. Remove a venda dos nossos olhos. Nos faça enxergar a nossa condição. Mas, acima de tudo, nos faça enxergar o Teu sacrifício por nós, que nos permite termos uma vida que agrade ao Senhor em todos esses itens que nós falamos aqui, Pai. Age em cada família, age em cada casamento. Livra-nos da pornografia, livra-nos de tantas coisas que vêm para destruir a nossa relação com o Senhor, Pai. E nos sustenta pelo Teu sangue que nos purifica e nos perdoa de todo pecado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.